Good evening. Sorry, I'm gonna speak in Portuguese because I would like you to understand exactly what I'm talking, and then Bruna's gonna translate for me. Okay? Boa. And my name is Gonzalo Mabunda. I'm from Mozambique. I born in Maputo in 1975, and my country get independent. Oh, I'm speaking English. Okay. Ok. A minha terra, o meu país ficou independente em 1975. Eu nasci em 1975. My country became independent in 1975, and I was born in 1975. Same year, 1975. Infelizmente, 2 anos depois, o meu país entrou de novo em guerra, mas em guerra fria entre nós. Unfortunately, 2 years later, my country was in war again, but a cold war, like a civil war. E então, o que eu posso dizer é que vivi muitos anos de guerra, né? Porque eu nasço em 75 e 77 começa a guerra, então a guerra que se terminou em 1992. So unfortunately, I spent a big part of my life during war, since war lasted 22 years. E nesse tempo sempre ouvimos falar da guerra, porque eu, apesar de ter nascido em Maputo, onde era um pouco mais salvo que a capital, ao mesmo tempo tinha família que nasceu noutra parte que foi muito assolada pela guerra. And I grew up hearing a lot about the war. Even though I was born in Maputo, the capital, I have family in the countryside or other regions of the country where war was very present. E com isso tudo, dizer que vou começar agora com o slideshow. So with that, just to contextualize, and now I'm going to start with the presentation. Aqui, esta é a bandeira de Moçambique, que tem 5 cores, que é o vermelho, verde, branco, preto e o amarelo. So here is Mozambique's flag, where you can see all the colors: green, red, yellow, and black and white. E não vou falar muito de muita coisa, senão vai levar muito tempo, mas posso falar do branco, que é a paz, e do preto, que é o continente africano. So the white symbolized peace, and black is the African continent. Mas tem a parte mais, para mim, um pouco estranha, porque temos a estrela e temos um livro, mas temos manchado e temos uma arma, onde quando a gente fala do livro, falamos da educação. And this part is a bit odd to me because we have a star, we have a book, and we have arms. And when we see the book, we think about education. Mas temos a enxada aqui é a produção, que já é uma coisa boa. One symbolism that is good because it talks about agricultural production. E temos a parte mais difícil, que é a arma, a KM, que eu faço parte dos que estão a tentar destruir. And the other one, the gun, is not the good part because it symbolizes the war. Recordo uma vez eu estive em Delfim, Amsterdã, e estava no Museu de Guerra e eu ia inaugurar a exposição e eu trazia esculturas feitas de arma da KM. Estava lá o irmão do Kalashnikov e quem ia inaugurar. Estava ali numa... Agora estou lixado, estou a cortar armas do senhor, do irmão da pessoa que fez a arma. Fui expor no museu em Amsterdão, no Museu de Guerra em Amsterdão, e quem ia inaugurar a exposição era o irmão do Kalashnikov, quem fez a arma, a AK-47. So he remembers that once he was in an exposition in Amsterdam, and he met the person that built the gun.
Foi interessante porque ele também estava contente de ver a arma destruída, porque a KM-47 é uma arma muito barata, mas é uma das que mais mata. Okay, so I guess it's important for me to point out that he's saying that this gun is a KPM 47 and that the person was amazed that it was destroyed because it's a cheap gun, but it has a big power of destruction. É uma das armas, por exemplo, no meu país, é um pouco complicado porque os polícias todos andam com a KM, é como se estivéssemos a guerra. And that in Mozambique, all the police officers, they carry this gun around as if you were still in war. Ok. Vou falar um pouco do meu trabalho, né? Porque o que eu faço, assim, quando comecei a trabalhar com esse tipo de material, foi um desafio. Okay, so now I'm going to talk about my work. And when I started working with that was a bit of a challenge to me. E quando comecei a trabalhar com este material, tecnicamente eu era uma pessoa que estava preparada porque eu já trabalhava com metal. And when I started to do this work, I was technically prepared because I was used to use metal before. Mas emocionalmente era muito mais complicado, porque quando trouxeram as armas para nós, foi uma organização religiosa que trouxe as armas para nós artistas. But emotionally, it was hard because who gave us the guns, it was a religious organization. A ideia é que normalmente todos os países, quando encontram as armas, destroem. Mas a nossa ideia foi, por que estamos a destruir a história? Vamos mostrar a história de outra maneira, que foi quando eles deram as armas para nós, é para criarmos uma coisa diferente, que nesse caso é obra de arte. Usually, countries or the government destroy the guns, but when we were given the guns, we thought, if we destroy the guns, we're going to be destroying our history. So instead of destroying it, let's create art out of it. E desde 1997 trabalhamos com esse projeto que é criar. E recordo quando comecei, a primeira obra que eu fiz foi porque estava numa montanha de armas. So we started in 1997, and the first sculpture I did was a mountain of guns. Estava sentado, estava em cima de... It was on top of the mountain of guns. Yeah. E tinha que construir alguma obra daquele material todo que estava ali. And I had to figure it out how to build something with all the material that was there. E a coisa que eu tentei criar foi tentar ter todo tipo de armamento diferente para uma única obra, que para mim seria simbólico, né? And what I tried to do was to use many different types of guns to build only one art piece, which to me was very meaningful. Então eu tive a ideia, onde podia caber esse tipo todo de armamento, seria criar uma obra grande, e essa obra grande, o que pensei foi, vou criar um viajante inocente. And with all this material, what I thought I wanted to do was to create Uma obra simbólica. A symbolic art piece that would be Innocent Traveler. Innocent Traveler. Yes, an Innocent Traveler. E que é alguém que, para mim, era alguém que acreditava na paz. That would be someone that believed in peace. Aí, para minha experiência, eu acho que em África sempre foi muito mais difícil ter paz, porque normalmente a paz dura 2, 3 anos, mas no meu país, ao menos durou 20 anos e já começou de novo. And to talk about peace in Africa is hard because it sometimes only lasts 2 or 3 years, but in the case of my country, it lasted 20 years. Este aqui é um poema, é um poeta do meu país, que é muito conhecido lá em Moçambique. Então, aqui ele escreve uma parte de mim. This is a poet from Mozambique, very famous, and Gonzalo is saying that this is like a poem that talks about his life.
Esta obra chama Mama África. This piece is called Mother Africa. Nesta peça eu tento homenagear a mulher. And I am trying to express how it's about woman. To honor women. Yes. Thank you, Rebecca. E porque em tudo que é guerra, a mulher sempre esteve lá presente, é uma das pessoas que mais sofre, e ao mesmo tempo, mas também é uma que sempre, por exemplo, na guerra de libertação de Moçambique, da guerra colonial, It's because women it's always present in our society and present during the war. porque eles carregavam armas, tudo. A mulher estava sempre lá, apesar de não estar com aquela força de estar a matar um ou outro, mas sempre ter lá para ajudar as pessoas. And woman has a big meaning, especially during in the Mozambique war, because they were carrying the guns, even though they were not in the front killing, but they were in the background helping and supporting. Quando começamos, depois de eu fazer a grande obra, então eu era muito mais novo. Então comecei a fazer esculturas assim, pequenininhas, que são músicos, que era uma coisa que não era muito pensado. So I was much younger back then, and I started with smaller sculptures, and these are musicians and things that like I didn't now I get to think better and do more elaborated things. Aqui já eu mudo um bocadinho, fico um pouco mais maduro, porque era muito mais miúdo quando fazia os músicos e tudo. Mas aí já comecei a refletir, então comecei a criar obra com mais conteúdo, com mais dizer. So I was much younger, but now I'm much more mature, and my art pieces, they have more meanings and deep interpretations than before. E a ideia foi criar tronos. Por que trono? And the idea was to create thrones. And why thrones? Porque para nossa tradição em África, os tronos são dados um ao outro, não são à força. Because in our African tradition, the thrones are passed along not by force, but because we want to give to the next person. E onde explico aqui que este é o trono, o novo trono. Falo dos presidentes africanos. Dos presidentes africanos, novo presidentes africanos. And these are the new thrones, the ones that speak of the African presidents of nowadays. Por que é que falo de presidentes africanos? Os presidentes africanos, uma das coisas que mais fazem, precisam dessas armas para chegar ao poder. And it's meaningful because African presidents nowadays, they need these guns to get into power, to become presidents. E este eu chamo o trono do Ngungunyani. Ngungunyani foi rei no sul da África. And this is Gugunyani's throne, and Gugunyani was a king in the south of Africa. Foi grande rei que lutou contra o colonialismo português. He was a big king that fought against Portuguese colonization. E que depois ele foi capturado com as suas 8 mulheres e foi levado para a Ilha da Madeira, em Portugal. And then he was captured with his 8 wives, and he was taken to the Madeira Islands, Portuguese territory. Ele lá na ilha, ele não comia peixe. Então, a comida que eles deram a ele foi peixe. Ele comeu peixe e morreu. Well, he said he wasn't used to eat fish, or he didn't like to eat fish. And when he got to the island, the Madeira Islands, the Portuguese fed him with fish, and then once he ate it, he died. Agora aqui falo. Este chama-se o contador de histórias. This one is the storyteller. É uma pessoa a desafiar da escrita que é feita pelos ocidentais e contar a nossa história. He challenges the Western culture, and he tells the African history with their own terms.
é que eles sempre disseram aquilo que nós somos, mas o grande problema é a nossa própria historiografia, porque a nossa historiografia é oral. É que, quando falo do Ocidente, é que estou a falar da história, que a nossa historiografia é oral. Então, tudo que é escrito de nós é dito por eles. And the problem is that in African culture, their historiography is very oral. Their culture, they don't have a lot of things written. So when the Western cultures tell African history, they tell with their own lenses, and that is the problem. E o único erro é porque nós não escrevemos. Sempre só foi falar. Mas falando das histórias, é dizer que a primeira universidade foi Timbuktu, que é de África. Então nós já sabíamos escrever muito antes. But even though we have this oral tradition in Africa, we have, for instance, universities like long before the Western societies. Este é o guia. Como chama? Mano, qual é o título? O articulador da perfeição é uma pessoa que é muito talentoso no trabalho. So the perfect articulator is a person that is very perfectionist or talented in his work. E trabalha tanto e recebe muito pouco. That person that works a lot but gains very little money. Mas o articulador é o potencial dessa empresa que ele trabalha, porque ele é a peça-chave. But it's a important person for the company. They work because they are like the key person, because it's very involved and interested in keep working. Este é o vertente é alguém que com uma linha de pensamento ou divisão dentro do movimento, entende? Alguém que tem uma linha de pensamento ou divisão dentro do movimento. This one is someone that has a different point of view inside the movement. É do movimento de uma pessoa conservadora. It's a conservative person. Este é o sinaleiro. O sinaleiro falo mais de pessoas que navegam no mar, né? Que eles têm que sempre estar mais atento aos sinais para conseguir guiar-se. Então, este é o sinaleiro que encontramos no mar. These are the sailors, and they have to be always paying attention to external signs for the guidance while they're sailing in the ocean. Agora, este é o traffic light, hein? O sinalizador. O sinalizador é uma inspiração que tive quando eu fui para o Congo, em Kinshasa. Oh, this one I got the inspiration when I was in Congo. E fiquei admirado porque lá o semáforo é um polícia que é um robô feito de metal, que eu acho uma obra de arte. And I was mesmerized with the fact that there, the traffic light, it's a robot, and then that it's the inspiration. Pode ver bocadinho mais ou menos o que estou a falar. So he's going to play now a video where we can have an idea what he's talking about. The robot is more effective. It's always monitoring traffic, unlike some TACAD officers who become lax when tired and those who like extorting bribes from us. We are ready to supply our technology to other countries. We want to expand our market share, and we are only waiting for orders from other African countries.
Aqui eu chamo cara a minha cara. So this one is my face. É homenagem aos meus. Eu tenho 2 filhos gêmeos, então, numa dessas, minha jornada de trabalhar, então tentei pôr eles ali perto de mim. Is to honor my twin kids that I have. So it's doing my work. I want to have them close to me. Esse é o salariado. Assalariado, eu falo de um chefe de família que tem uma família grande, mas ele é o único que trabalha na casa. It's the breadwinner of a big family, and he is the only one that works in the family. Mesmo assim, com uma grande família, ele consegue sustentar a família fazendo um sacrifício, trabalhando. And because he works a lot, really hard, that even though he has a big family, he's able to provide to his family. Este é o flutuante. O flutuante, eu falo de uma pessoa que está sempre no ar, mas está sempre feliz, ele está sempre a flutuar. É como se fosse um papel, metes na água, o papel vai com as ondas. So it's about a person that it's always floating. It can be up in the air or in the ocean, just going with the waves, and is always happy. Está sempre feliz. Esse é o vivente. O vivente, eu falo da vida, né? A vida, há pessoas com muitas oportunidades de vida e que têm tudo, que depois ficam sem nada. This one is about people who are living and have a lot of opportunities in life, but then they end up losing everything. E nisso tudo, ele sempre, quando está numa conversa, sempre fala do passado. And it's that person that always wants to talk about their past. Sempre passado, passado, passado. Esse é o olhante. O olhante, eu falo de visão de amizade, né? Por exemplo, falando de artistas como eu, quando vão ganhando um pouco de estatuto, sempre tem muita gente à sua volta. This one is about friendship. People, for instance, like me, that once people start getting to know you and you're always surrounded by other people. Mas fica a saber que desse toda a gente, uma só que é tua amiga, o resto é, sei lá, por causa daquilo que tu pode proporcionar. But in reality, even though you're surrounded by people, only one person is a true friend, and the rest is just there waiting to see if you can give them something in exchange. Este é o mundista. O mundista, eu falo de alguém que vive o mundo, vive no extremo mesmo. This one, the globalist, is about that person that likes to live it all in all the extremes. Ele vive extremo, 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 extremo. Ele não tem os pés no chão, só viver. That doesn't have their feet on the ground. They just want to enjoy. Ok. Obrigado. Eu acho que é mais ou menos uma pequena explicação do meu trabalho. Se tiverem alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Thank you so much. That was a brief explanation of my work. And if you have any questions, I'm here to respond.